Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite. Boa noite. Eu vou apresentar a biografia, vou falar da vida da Grace Hopper. Essa aqui é a foto da Grace Hopper. É uma programadora, analista e matemática que trabalhou na Marinha. Meu nome é Yara e eu sou desenvolvedora aqui da Bluesoft. Uma frase da Grace Hopper: um navio é seguro no porto, mas não é por isso que eles foram construídos. Então não adianta nada você ter um navio ancorado no porto sem que ele faça a sua função. Eu vou falar alguns fatos da vida da Grace. O nome dela é Grace Hopper, a ocupação dela é líder militar, matemático e programador. Ela nasceu em 1906 e morreu em 1992. Ela estudou na Universidade de Yale em 1928 ela fez a graduação, em 1930 ela fez o mestrado e em 1934 ela terminou o PhD. Ela nasceu em um bairro de Nova York e morreu na Virgínia. Ela é conhecida como a vovó do COBOL, Grand Lady of Software, que é a dama do software, ou a maravilhosa Grace. O nome de solteira dela é Grace Braxton Murray, e o nome dela é Grace Braxton Murray Hopper. Ela nasceu em Nova York, como eu já disse, e com 7 anos, um fato interessante, com 7 anos, ela acordou cedo, pegou 7 despertadores e desmontou. Aí quando a mãe dela acordou, viu aquele monte de despertador e deixou ela só mexer em um. Aí mostra como que ela era curiosa, assim como normalmente nós somos. A gente que faz computação, que estuda tecnologia, normalmente nós somos muito curiosos. Eu mesmo, quando era pequena, adorava desmontar com calculadora. Nem sempre eu montava corretamente, mas... Ela casou em 1930 e ficou casada até 1945. E o último sobrenome dela, que é Hopper, ela pegou do marido e nunca tirou. Aí, em 1943, ela tentou ir para a Marinha, só que ela tinha o peso, ela estava abaixo do peso, ela era 6 quilos abaixo, porque você tinha que ter 54 quilos e ela não tinha. Ela pegou uma autorização especial para ir para a Marinha, porque ela estava abaixo do peso. Aí ela ficou trabalhando na divisão de computação, de programação lá da Marinha. Aí, quando acabou a guerra, aí ela teve que voltar para o trabalho anterior dela, que ela trabalhava na Vassar College. Aí ela ficou trabalhando lá. Aí, em 1949, ela voltou para a Marinha para trabalhar num departamento que tinha em Harvard, da Marinha. E nisso ela ajudou a desenvolver o compilador, uma linguagem de programação, e também ajudar na fundação do COBOL, que eu vou falar mais pra frente. Aí ela trabalhou em 1949, foi trabalhar na Marinha e na UNIVAC, que é Universal Automatic Computing, que são os primeiros computadores automáticos que eram vendidos no mercado, que foram os primeiros computadores a serem vendidos no mercado americano. E sim, falar do legado dela. Uma curiosidade, o termo bug, existe uma contradição entre ela e o Thomas Edison. Dizem que ela criou o termo bug quando ela estava desenvolvendo um código e estava dando problema, o código não estava conseguindo ser rodado. Ela mexeu e encontrou um inseto. Aí por isso que chama bug. Aí alguns dizem que foi Thomas Edison que desenvolveu esse termo bug, que ele encontrou um inseto no fonógrafo, acho que é esse nome, fonógrafo. Para quem não conhece, deixa eu mostrar.
Os computadores antigamente, eles eram máquinas enormes, então entravam insetos facilmente. Ela colocou a mão lá e encontrou um inseto. Aí, por isso que a gente chama hoje o termo bug, que é para falhas de execução de código. Uma outra coisa é os conceitos de biblioteca e rotina são graças a Grace Hopper, porque antes os códigos eram feitos todos, como é que fala? Espalhado, aquele código meio macarrônico, não sei bem o nome, era o código todo lá de uma vez. Aí esse conceito de rotina, biblioteca, de separação, uma das pessoas que começou isso foi a Grace Hopper. Ela criou a linguagem Flow Math, que foi a primeira linguagem assemelhada ao inglês, que a gente pode considerar como uma linguagem de alto nível. Eu não sei se chegou a ser a linguagem de alto nível, essa Flow Math, mas foi o que é precursor das linguagens que a gente tem hoje, né? Se a gente consegue programar com facilidade, uma das causas é essa. Um dos legados dela também é o COBOL. Ela não criou o COBOL, ela participou na Marinha, uma conferência que teve na Marinha para criar uma linguagem que fosse para os negócios. Aí o COBOL é Common Business Oriented Language, que é a linguagem orientada aos negócios. O COBOL, a gente tem que o COBOL é a linguagem morta. Mas de onde surgiu essa história que o COBOL é a linguagem morta? Em 1959, a Marinha recebeu uma lápide de mármore escrito COBOL. Aí, por isso que começou essa história, que o COBOL estava morto. Aí depois, 30 anos depois, um dos integrantes do grupo lá, que criou o COBOL, admitiu que foi ele que fez a brincadeira. Então, daí que começou a história que o COBOL está morto. E outros problemas também do COBOL é que a linguagem era muito verbosa. Eles queriam fazer uma linguagem que fosse fácil para todo mundo conseguir entender. Porque quem não trabalha com computação, às vezes é difícil entender o código, né? O que está escrito aqui, um monte de coisa. Aí eles criaram uma coisa tão fácil, com tantas palavras, que as pessoas acabou ficando difícil para os programadores desenvolverem. Aí a Grace Hopper criou o primeiro compilador, porque antes só existiam montadores de códigos e interpretadores para as linguagens de baixo nível. Aí ela acreditava que seria possível criar uma máquina, que antes não tinha o nome compilador, uma máquina que fosse possível criar, que as linguagens pudessem ser escritas em linguagem natural. Aí ela criou o compilador. E daí para frente a gente foi aprimorando os compiladores, e ela participou também do grupo da Marinha que ajudou a desenvolver outros compiladores mais modernos e outras linguagens. Bem, é isso. Obrigada.